Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos às nossas aulas do componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente. Estarei acompanhando vocês aqui ao longo das nossas unidades. Então, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento desta aula de número 1. O objeto de conhecimento é ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E no detalhamento, nós estaremos verificando o espaço territorial do Brasil, extensão, posição geográfica, fusos horários e divisão regional. Então, vamos lá para a nossa aula. Muito bem, então, nesta aula de geografia, nós iremos aprender, nós iremos falar bastante coisas aí relacionadas ao nosso vasto e fascinante território brasileiro. Então, juntos, nós iremos aprender, sobre a localização do território brasileiro, no mundo. A gente vai estar aprendendo, sobre a posição do Brasil em área territorial em relação a outros países do mundo, sobre os fusos horários do Brasil, os hemisférios que o território brasileiro está localizado. Então, a gente precisa, primeiramente, entender a localização do Brasil, a localização do nosso país no mundo. Então, precisa entender em qual continente o nosso país ele está localizado. Então, a gente vai acompanhar, a partir deste recurso que eu vou mostrar na tela para vocês, a localização do Brasil no nosso mapa mundi. Então, aí nós temos os continentes da Terra, onde nós temos 6 continentes: a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, a África e a Antártida. Em qual desses continentes o território brasileiro está localizado? Então, a gente identifica aí que o nosso país ele está localizado aí no continente americano, É o continente que o Brasil faz parte. E aí a gente continua dando uma olhada, para verificar em qual porção do continente americano o Brasil está localizado. E aí a gente verifica, que o território brasileiro, ele faz parte aí, já vimos que ele faz parte do continente americano e que ele está localizado na porção sul da América, pois a América ela está dividida em América do Norte, América Central, América do Sul. E o Brasil ele faz parte aí da América do Sul. O Brasil ele é o maior país da América do Sul e ele faz fronteira com quase todos os seus países vizinhos, com exceção do Chile e do Equador. E aí a gente continua verificando aí, o território brasileiro. O território brasileiro, a gente observa aí que ele está dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, a extensão territorial do Brasil, ela é bem ampla. O Brasil ele tem mais de 8 milhões, em torno de 8.510.000 quilômetros quadrados. Então, ele é o 5º maior país do mundo, onde a gente vai ter aí a Rússia como o maior país, depois o Canadá, em seguida os Estados Unidos, depois a China. E depois nós temos aí o Brasil na 5ª posição aí como o 5º maior país do mundo. O Brasil ele tem amplas fronteiras terrestres e fronteiras marítimas, tá, gente? Então, aí, essa é a localização do território brasileiro quanto ao continente, que o Brasil está localizado, para reforçar aí que ele está localizado na América do Sul. E aí, agora, a gente já sabe qual é o continente que o nosso país está. A gente vai observar no próximo mapa, vamos localizar o território brasileiro quanto aos hemisférios da Terra. Então, observem aí. Então, vamos localizar aí o Brasil quanto aos hemisférios da Terra. A Terra ela está dividida aí, em 4 hemisférios. Nós temos o hemisfério norte, o hemisfério sul,
né, nós temos o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Então, a Terra ela é cortada no sentido horizontal pela linha do Equador, dividindo a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, tudo que está acima da linha do Equador está no hemisfério norte, e tudo que está abaixo da linha do Equador está no hemisfério sul. E nós temos também a divisão da Terra feita cortada aí pelo meridiano de Greenwich. Então, nós temos o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Mas o Brasil, em qual ou quais hemisférios o território brasileiro ele está localizado, né? O território brasileiro ele está localizado de acordo, né, com levando em consideração a linha do Equador. O Brasil ele está localizado em 2 hemisférios. Observem neste mapa que a maior parte, né, do território brasileiro, o nosso país ele está destacado aí com a cor vermelha. A maior parte desse território está localizado no hemisfério sul. Ou seja, 93% do território brasileiro está aqui, ó, no hemisfério sul da Terra, certo? Então, a gente verifica que uma pequena parte do território brasileiro ela está aqui no hemisfério norte, que corresponde a 7% das terras do território brasileiro. E aí a gente vai observar também a localização do Brasil de acordo com o meridiano de Greenwich, onde a gente observa aqui, né, que o território brasileiro ele está localizado no hemisfério, totalmente no hemisfério oeste, né? Ele está a oeste ou na parte ocidental do nosso planeta, né? Então, quais são os hemisférios em que o território brasileiro ele está localizado, né? Uma parte, a maior porção do território brasileiro, de acordo com a linha do Equador, está no hemisfério sul, e outra parte dele, né, que é a menor parte, está no hemisfério norte. E de acordo com o meridiano de Greenwich, o território brasileiro ele está totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental. Então, nós estamos falando dos hemisférios da Terra, né? E aí a gente vai verificar aqui, olha só onde eu estou, bem no meio do mundo, né? Eu estou aqui onde está localizado o Marco Zero. Mas o que representa o Marco Zero, que ele fica na cidade de Macapá, no estado do Amapá? Esse Marco Zero, esse monumento, ele tem cerca de 30 metros de altura. E ele simboliza a passagem da linha do Equador. Então, ele simboliza o meio do mundo. É como se a cidade de Macapá ela é a única capital do Brasil que ela é cortada pela linha do Equador. Então, é como se eu pudesse, né, estar nos 2 hemisférios ao mesmo tempo, né? Então, quando eu me posiciono desse lado aqui, eu estou num hemisfério, e quando eu dou alguns passos, eu já vou estar em outro hemisfério da Terra. Então, o Marco Zero, ele é o marco geográfico, né, que simboliza a passagem do Equador. E nós sabemos que o território brasileiro, ele está ali dividido, ele está cortado pela linha do Equador, né? Sendo que a sua maior porção está no hemisfério sul e sua menor porção está no hemisfério norte. Então, o que representa o Marco Zero lá em Macapá? Ele representa, né, ele simboliza a passagem, né, da linha do Equador. Inclusive, esse local aqui, onde está esse monumento, lá na cidade de Macapá, ele é um ponto turístico muito visitado lá em Macapá,
certo? Então, a gente continua falando da localização do território brasileiro. Mas agora a gente vai verificar a localização do Brasil quanto às zonas térmicas da Terra. Então, vamos dar uma olhada aí, né, na nossa próxima cartela, verificando, né, a localização do Brasil quanto a essas zonas climáticas ou zonas térmicas da Terra. Grande parte do nosso território brasileiro, ele está localizado na zona intertropical. Ou seja, 92% das terras do Brasil está na zona intertropical ou zona tropical, né? Que ela essa zona lá ela é definida pelos trópicos de Câncer, que está no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, que está no hemisfério sul. Os 8% do território brasileiro está na zona temperada do sul. Ou seja, está entre o trópico de Capricórnio, essa zona que está ali entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar ártico. Então, eu vou mostrar nesse próximo mapa aqui para vocês as zonas térmicas da Terra para que vocês consigam compreender, compreender melhor aí a localização do território brasileiro. Observem, né, que essa faixa vermelha do nosso mapa, ela representa a zona tropical da Terra. A nossa Terra ela está ali dividida em zonas térmicas, onde a gente vai ter a zona polar ártica, a zona temperada norte, a zona tropical, a zona temperada sul e a zona polar antártica, né? Essas zonas térmicas, elas são faixas, né, que representam aí a incidência de calor e radiação solar, né? Então, essas zonas, elas estão aí localizadas, é uma forma de divisão aí do nosso planeta, de acordo assim com essa quantidade de luz e calor recebida do Sol, né? Então, o nosso território brasileiro, né, observem aqui o Brasil, que ele está aqui, sua maior parte está aqui na zona tropical, né? Uma pequena porção do território brasileiro está localizada na zona temperada sul, que corresponde mais à região sul do nosso país. Então, em relação às zonas térmicas da Terra, o território brasileiro ele está localizado, né, a sua maior porção está na zona intertropical ou zona tropical, e uma pequena porção do nosso país está localizado na zona temperada sul. Na parte que corresponde à zona tropical, nós vamos ter temperaturas mais elevadas, e na parte que corresponde à zona temperada sul, nós vamos ali ter temperaturas mais baixas nessa zona, que também é chamada de zona subtropical. E aí a gente continua falando sobre o território brasileiro. E aí a gente precisa identificar os pontos extremos do Brasil, que são os pontos mais distantes do nosso território. Então, nós estamos verificando aí os pontos extremos do território brasileiro, né, e as fronteiras do território brasileiro. O nosso país, ele é um país de dimensões continentais, ele tem em torno de 8.515.000 quilômetros quadrados, né? Então, ele é um país de grande extensão territorial. E aí a gente vai observando nesse mapa os pontos extremos do Brasil e as suas fronteiras terrestres e fronteiras marítimas. Quanto aos pontos extremos, nós podemos, observem aí no mapa, né, que nós temos 4 pontos extremos. O ponto extremo, que é o ponto mais ao norte do território brasileiro, né, que também é chamado de ponto setentrional, né, qual é o ponto mais extremo aí ao norte do território brasileiro? Nós temos a nascente do rio Ailã, o ponto mais extremo ao norte. O ponto mais extremo ao sul do território brasileiro, nós temos aí
lá no Rio Grande do Sul, o Arroio Chuí. O ponto extremo mais a leste do território brasileiro, nós temos aí Ponta dos Seixas, que fica no estado da Paraíba. E o ponto extremo mais a oeste do território brasileiro, nós temos a nascente do rio Moa, né, que está identificado aí, né, como o ponto mais ocidental, né? Oeste é a mesma coisa que ocidental e leste é a mesma coisa que oriental. Então, observem aí que a distância entre os pontos norte e sul, ela é cerca de 4.378.040 quilômetros. E aí nós temos também a distância, né, no sentido leste-oeste, que ela vai ter cerca de 4.326.063 quilômetros. Então, o ponto extremo norte, a distância norte-sul, ela é um pouco maior do que a distância leste-oeste no território brasileiro. Observem também no nosso mapa as fronteiras, que o Brasil ele tem um extenso litoral. São cerca de 7.387 quilômetros, né, de área litorânea aí no território brasileiro. E de fronteira terrestre, nós temos 15.719 quilômetros aí de fronteira terrestre. Lembrando que o território brasileiro, ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2 países que o território brasileiro, ele não faz fronteira, que é o Chile e o Equador. E aí a gente vai mostrar para vocês, né, os lugares onde estão localizados esses pontos extremos. Então, nestas imagens, vocês podem observar aí algumas paisagens dos lugares onde se localizam esses pontos extremos. Então, nós vamos ter, né, aí a imagem número 1, que é uma paisagem lá onde está localizada a nascente do Rio Ailã, em Roraima, né, que é o ponto extremo ao norte do território brasileiro. O ponto extremo ao sul do território brasileiro é Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. Então, aí nós temos uma paisagem, né, lá de Arroio Chuí, belíssima aí sendo mostrada para vocês. Nós temos o ponto extremo a leste do território brasileiro, que é Ponta dos Seixas, lá na Paraíba. Eu já tive a oportunidade de conhecer, né, esse lugar e eu espero que vocês também possam vir até essa oportunidade. É uma paisagem maravilhosa, né? E aí nós temos também a oeste, o ponto extremo do Brasil a oeste, nós temos a nascente do rio Moa, lá no Acre, certo? Então, esses são os pontos mais distantes do território brasileiro. E aí, a gente precisa também identificar os fusos horários do Brasil. Observar em quais fusos horários da Terra o Brasil ele está inserido. E aí, a gente precisa entender, primeiramente, sobre os fusos horários do mundo. Antes de nós falarmos dos fusos horários brasileiros, a gente vai trazer aqui para vocês, primeiramente, os fusos horários do mundo, né? Então, observem a partir desse recurso sobre os fusos horários do mundo. Então, acompanhem comigo. Os fusos horários são faixas imaginárias que dividem a Terra em 24 partes, com o mesmo horário, estabelecidas com base no movimento de rotação da Terra. Cada fuso mede 15 graus da circunferência terrestre, 360 graus por 24. O meridiano de Greenwich é usado como referência para calcular as horas. Então, a nossa Terra ela está aí dividida em 4 faixas,
em 24 faixas de fusos horários, né, que são delimitados aí pelos meridianos de 15 graus. E cada 15 graus ele corresponde a 1 hora. Então, a gente vai mostrar para vocês o mapa, né, dos fusos horários do mundo. Observem nesse mapa, né, as 24 faixas de fusos horários. O fuso horário de referência é o fuso aí do meridiano de Greenwich, onde ele passa lá na cidade de Londres. Então, todos os lugares, os países, né, os continentes que estão a leste do meridiano de Greenwich, eles estão com as horas adiantadas. Todos os lugares que estão a oeste do meridiano de Greenwich, eles estão com as horas atrasadas em relação ao fuso de referência, que é o fuso de Londres, tá? Onde está ali o meridiano de Greenwich. E o território brasileiro? Em qual fuso horário o Brasil, né? Quais os fusos horários aí que o Brasil ele compreende? A gente sabe que o território brasileiro ele se encontra no hemisfério ocidental da Terra, ou melhor, ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil ele possui o seu horário, né? Todos os fusos horários do Brasil, o território brasileiro ele está com as horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o Brasil, ele está inserido aí, o Brasil ele tem 4 fusos horários, né? Nós temos o fuso horário -2, nós temos o fuso horário -3, o -4 e o -5. Então, o nosso país, que ele possui uma ampla extensão, né, e a sua localização ela é dividida nesses 4 fusos horários. E aí nós temos a demarcação oficial, que é o fuso horário principal do território brasileiro, e ele marca a hora legal, é o fuso de Brasília, né? E o fuso de Brasília é o fuso -3. Então, isso quer dizer que o território que lá em Brasília, né, lá em Brasília e todos os outros estados que estão aí no mesmo fuso horário de Brasília, como o Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros, isso quer dizer que eles estão com 3 horas atrasadas em relação ao fuso de Greenwich. Ou seja, quando forem meio-dia, lá em Londres, em Brasília e os demais estados que estão no mesmo fuso de Brasília, eles estão com 3 horas a menos em relação ao fuso de Londres, certo? E aí a gente pode observar, né, no nosso mapa, os 4 fusos horários do Brasil. Então, no fuso horário -2, que quer dizer que os lugares que estão com 2 horas atrasadas em relação a Londres, né, nós temos aí o arquipélago de Fernando de Noronha, que está com 2 horas atrasados em relação ao fuso de Greenwich. Nós temos as ilhas de São Paulo e Penedo. Então, são ilhas oceânicas aí, né, um fuso oceânico, que aí que é o fuso -2, tá? Ou GMT -2, que quer dizer Green Mean Time, né? Que é o tempo médio de Greenwich. Então, Fernando de Noronha e essas demais ilhas, elas estão com 2 horas atrasadas em relação a Greenwich. E aí a gente volta a verificar no nosso mapa, né, dos fusos horários do Brasil. A gente vai mostrar aí na tela para vocês novamente o mapa dos fusos horários, né? Como disse, nós temos também o fuso horário -3, né? Então, nós temos aí vários estados brasileiros e é onde está localizado o fuso horário de referência do Brasil, que é o fuso de Brasília.
E o Amazonas, ele está localizado aí no fuso -4. Isso quer dizer que nós estamos com 4 horas de atraso, né, em relação ao fuso de Londres. E aí nós vamos ter o estado do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, que são estados aí que estão no fuso -4. E aí nós temos também o fuso -5, né? Onde nós temos o estado do Acre, que faz parte aí do fuso -5. Além deles, além do estado do Acre, nós temos também alguns municípios do estado do Amazonas que eles estão no mesmo fuso horário do Acre, que é no fuso -5. Mas a maior parte do estado do Amazonas faz parte aí do fuso -4. Então, esta foi a nossa aula, onde nós aprendemos alguns aspectos importantes do nosso território brasileiro, sobre a localização do Brasil, quanto aos continentes, quanto aos hemisférios. Nós aprendemos sobre os pontos extremos do território brasileiro e sobre os fusos horários. Então, ficamos por aqui. Até a próxima!